Então, iniciando o nosso encontro, vamos fazer uma prática, invocando a presença do amado. É uma meditação que está na página 213 do livro Aceitação Radical. Então, vamos encontrar uma postura confortável, relaxada. Respirando fundo algumas vezes. Com uma atenção gentil e aberta. Observe o medo ou a vulnerabilidade que você está sentindo no seu corpo e na sua mente. Conecte-se com o seu objetivo de ser acolhido. Acolhido por um amor incondicional. E agora, traga à tua mente a imagem ou a sensação de uma pessoa, uma figura espiritual, uma divindade que você associe à compaixão. Você pode, por exemplo, visualizar o rosto da tua avó, da tua melhor amiga. Pode ver uma imagem de Buda, de Kuan Yin ou de Cristo. Ou pode se lembrar de um Deus todo misericordioso. Uma oração silenciosa, peça a esse ser que esteja presente com você. Você talvez sinta esse ser olhando
para você com amor incondicional. Olhe nos olhos que fitam você com compreensão e aceitação completas. Colocando a tua atenção no teu coração e percebendo seu anseio. Sinta esse ser compassivo totalmente presente e disponível, querendo estar aqui com você. Agora imagine a presença desse ser como um campo de luz radiante e sem limites. Visualiza e sinta que está rodeado por uma luminosidade calorosa, acolhida no abraço amoroso desse ser. Veja se consegue se entregar plenamente, permitindo que a tua mágoa, medo, tua dor, a tua tristeza se dissolvam nessa presença misericordiosa. Permita que todo o teu corpo, todo o teu coração e toda a tua mente se libertem e se mesclem com essa consciência amorosa. Por acaso, eu senti uma contração novamente, em dúvida ou no medo,
traga gentilmente a presença compassiva para lidar com esse sofrimento. À medida que você praticar a invocação de uma corporificação da compaixão, descobrirá que é o caminho para o seu coração desperto. Cada vez que você se dissolve na unidade com o amado, a confiança em sua verdadeira natureza se aprofunda. Você se torna a presença compassiva que acomoda todo sofrimento com ternura. E agora respirando profundamente, liberando essa prática e trazendo a tua consciência, o espaço à tua volta, e abrindo os olhos suavemente. Eu queria ler só o inicinho ali, né, da meditação que fala assim: existem momentos em que nos sentimos sozinhos e com medo, e gostaríamos de nos aninhar no colo do Buda, ou de alguma outra manifestação de amor e sabedoria. Quando você deseja ser acolhido dessa maneira, permita-se reconectar-se com seu coração desperto, recorrendo primeiro ao que você experimenta como o amado, a personificação da compaixão. Alguém gostaria de partilhar como foi essa vivência, essa prática? Aqui pensei na hora, né? Na Quaninho, ó. Ela tá aqui, já. Para nos acolher. Eu também pensei nela. Então, a leitura parou na 217. Uma folha depois do início do capítulo 9, Rita. E ficou no meio da folha, pelo que eu entendi. Onde Obrigada. começa a dizer assim: viver com o coração sábio.
no 8º parágrafo do capítulo 9. Achei, obrigada, viu? Bom. Então, vamos lá. Viver compassivo é a essência do caminho do Bodhisattva. Bodhisattva, não é? No último capítulo. Aline, desculpa, eu viajei aqui. Qual que é a página? 217. Do físico. 217. Tá, obrigada. Achou? Achei. É que ela está no Kindle. Aí eu tentei. Obrigada, desculpa a confusão. Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. 217, né? Mas é no 2º parágrafo, tá? Tá. Como vimos no último capítulo, a aspiração aqui... Só um pouquinho que eu vou mutar e desmutar, porque tá aparecendo como se não tivesse funcionando. Estamos te vendo e ouvindo. Enfim. Bora lá. Como vimos no último capítulo, a aspiração a que todas as circunstâncias sirvam para despertar a compaixão do Bodhisattva pode nos guiar em acolher com aceitação e carinho tudo que surge na nossa vida. À medida que transformamos sofrimento em compaixão, percebemos nossa interconexão com toda a vida. Essa compreensão profunda dá origem a um segundo aspecto fundamental da aspiração do Bodhisattva, que minha vida seja benéfica para todos os seres. Em textos tradicionais, essa aspiração é expressa como o voto do Bodhisattva de se abster de entrar no Nirvana, a liberdade suprema. Enquanto todos os outros seres vivos não forem livres também. Embora a linguagem desse voto possa ser interpretada de maneiras diferentes, sua intenção é clara, por compaixão. Bodhisattva dedica sua vida à sua prática a aliviar o sofrimento. O espírito altruísta desse voto nos convida a lembrar nosso pertencimento e a aprofundar nossa capacidade de compaixão sem limites. Como Bodhisattva da compaixão, podemos aspirar a nos tornar abertos e sensíveis o suficiente para acolher o sofrimento de todos os seres com amorosidade. Neste capítulo, veremos como, ao prestar atenção no sofrimento dos outros, nossa compaixão cresce em círculos sempre maiores. Como Gandhi descobriu, podemos nos treinar para incluir todos em nosso coração. Estamos todos juntos nessa. Kim chegou ao retiro de Ano Novo sobre despertar o coração da compaixão, se sentindo totalmente humilhada por causa de um contratempo no trabalho. Depois de ter mandado imprimir 5.000 cópias de um prospecto para a sua empresa, percebeu que tinha deixado passar erros óbvios de digitação. Em uma conversa desagradável com um colega de trabalho, Kim tentou:
na defensiva, desviar parte da culpa, insinuando que, se ele tivesse atendido o telefone, em vez de ficar tanto tempo no almoço de fim de ano, talvez ela não tivesse se distraído tanto. Enfatizou isso jogando para fora da mesa com raiva uns prospectos empilhados cuidadosamente. Agora sozinha, com a própria consciência, ela se via relembrando essa cena, morrendo de vergonha de seu tom de voz e de ter ficado de pé assistindo, enquanto o colega acompanhava no chão os prospectos. Em nossa primeira entrevista, eu a encorajei a soltar a história e a apenas se aprofundar nos sentimentos de medo e vergonha conforme surgiam no corpo e na mente. Ela me disse que sentiu uma dor profunda no peito e um nó na garganta. Usando como base a meditação tradicional de compaixão que havíamos apresentado no retiro, orientei Kim a começar a despertar compaixão por si mesma, acolhendo essas áreas dolorosas com delicadeza. Você pode repetir as frases que aprendeu. Eu me importo com este sofrimento, que eu me liberte do sofrimento. Quando percebi que Kim havia relaxado, perguntei se ela se lembrava de familiares ou amigos que também se sentiram envergonhados por erros e reatividade emocional. A mãe e o irmão, respondeu ela. À medida que recordava as ocasiões em que eles se sentiram envergonhados e humilhados, Kim sentia um jorro de ternura pelos dois. Ela sussurrou silenciosamente para eles: eu me importo com o seu sofrimento. Que você se liberte do sofrimento. Continuando com a prática da compaixão, Kim expandiu o círculo do seu afeto, lembrando-se de pessoas que lhe eram familiares, mas que não conhecia muito bem. Outros participantes do retiro, gente que ela viu na academia, pais dos amigos dos seus filhos, ainda sentindo a crueza da insegurança. Que imaginou que aquele mesmo medo que estava sentindo podia existir em alguma outra versão, por trás da altivez ou da arrogância, da agitação ou da postura defensiva, que ela percebia em algumas daquelas pessoas. Ao evocar uma sensação da vulnerabilidade de cada um e oferecer sua prece amorosa, Kim sentiu surgir um vínculo íntimo. Sentindo o coração mais aberto, Kim pensou no colega de trabalho com quem tinha se irritado. Lembrou-se do seu olhar magoado quando ela partiu para o ataque, da habitual aparência preocupada, da rigidez física e dos comentários autodepreciativos dele. E reconheceu que ele também tinha medo de ser incompetente. Sentiu uma onda de remorso e depois de tristeza, quando percebeu que provavelmente o atingira em um ponto muito vulnerável. Com atenção total, continuou por alguns minutos oferecendo seu carinho, rezando para que ele se libertasse do medo. Orientei Kim até o último passo na prática da compaixão, abrir seu coração e sua atenção sem limites, estendendo cuidado para todos os seres que sofrem, para todos os que se sentem inseguros e alienados. Quando Kim terminou a meditação e abriu os olhos, seu rosto havia se suavizado e seu corpo estava relaxado. Recostando-se na poltrona, ela colocou as mãos abertas confortavelmente no colo. Abriu um sorriso que era tanto triste quanto doce e disse:
Quando lembro que outras pessoas sentem a mesma insegurança que eu, é como se eu não fosse má, sou apenas humana. Ela fez uma pausa e acrescentou: consigo sentir que estamos todos juntos nessa. Essa prática de contemplar intencionalmente o sofrimento, o nosso e o dos outros, é a forma básica das meditações budistas de compaixão. Incluímos o sofrimento daqueles que amamos, daqueles que mal conhecemos, daqueles que achamos difíceis e daqueles que nunca encontramos, até o círculo mais amplo. Embora possamos não refletir formalmente sobre aqueles em cada domínio durante cada meditação, a prática aprofunda nossa capacidade de compaixão. Como Kim descobriu quando refletimos sobre o sofrimento dos outros. Percebemos que não estamos sozinhos em nossa dor. Nossa vulnerabilidade nos conecta. Sem disposição verdadeira de deixar entrar o sofrimento dos outros, nossa prática espiritual permanece vazia. O padre Teofane, um místico cristão, escreveu sobre algo que aconteceu quando ele ficou um tempo longe das suas tarefas paroquiais, corriqueiras, para uma renovação espiritual, em um mosteiro distante. Tendo ouvido falar de um monge ali, que era amplamente respeitado por sua sabedoria, procurou. Teofane havia sido avisado de que aquele homem sábio dava conselhos unicamente na forma de perguntas. Ávido por receber a sua reflexão especial, Teofane se aproximou do monge e o abordou. Eu sou pároco e estou aqui em retiro. Poderia me dar uma pergunta para meditar? Ah, sim, respondeu o sábio. Minha pergunta para você é: de que eles precisam? Um pouco desapontado, Teofane agradeceu e foi embora. Depois de algumas horas meditando sobre aquela pergunta e sentindo que não estava chegando a lugar nenhum, decidiu voltar ao mestre. Desculpe, talvez eu não tenha sido claro. A sua pergunta foi útil, mas eu não estava tão interessado em pensar sobre o meu apostolado durante esse retiro. Eu queria pensar seriamente sobre a minha vida espiritual. Poderia me dar uma pergunta para a minha vida espiritual? Ah, entendo, respondeu o sábio. Então, minha pergunta é: de que eles realmente precisam? Como muitos de nós, o padre Teofane havia suposto que a verdadeira reflexão espiritual foca nosso eu solitário. Porém, como o sábio lembrou, o despertar espiritual está inextricavelmente envolvido com os outros. Se Teofane focasse as necessidades daqueles a quem deveria servir, reconheceria neles a vulnerabilidade e o desejo de serem amados. E perceberia que as necessidades deles não eram diferentes das suas. A pergunta que o homem sábio sugeriu foi maravilhosamente forjada para despertar em Teofane a profundidade espiritual real que advém de prestar atenção nos outros seres humanos. Alguém gostaria de falar alguma coisa, trazer alguma percepção sobre essa nosso tópico, né? Estamos todos juntos nessa.
Então, seguimos. O transe do outro. Quando estamos envolvidos em nossos dramas egocêntricos, todos os demais se tornam outros para nós, diferentes e irreais. O mundo se torna um cenário para nossa experiência especial. E todos neles servem como elenco de apoio, alguns como adversários, outros como aliados, e a maioria é simplesmente relevante, já que o envolvimento com nossos desejos e preocupações pessoais nos impede de prestar atenção total em qualquer outra pessoa. Aqueles ao nosso redor, mesmo a família e os amigos, podem se tornar irreais, figuras de papelão bidimensionais e não humanos com desejos, medos e um coração batendo no peito. Quanto mais diferente de nós alguém pareça, mais irreal pode ser para nós. Podemos também facilmente ignorar ou desprezar pessoas quando são de etnia ou religiões diferentes, ou que vêm de uma classe socioeconômica diferente, avaliando-as como superiores ou inferiores, melhores ou piores, importantes ou irrelevantes. Nos distanciamos. Ao nos fixarmos nas aparências, roupas, comportamentos, jeitos de falar, classificamos as pessoas em certos tipos. Elas são soropositivas ou viciadas, esquerdistas ou fundamentalistas, criminosas ou tiranas, feministas ou boas samaritanas. Às vezes, nossa classificação tem mais a ver com o temperamento. A pessoa é chata ou narcisista? É carente ou controladora? Ansiosa ou depressiva? Seja de forma extrema ou sutil, classificar os outros torna o ser humano real e invisível a nossos olhos e fecha nosso coração. Cada um de nós possui um sistema complexo e amplamente inconsciente para classificar os outros. Quando leio o jornal ou assisto ao noticiário regularmente, deparo com minha raiva e minha antipatia por figuras públicas que são ricas, caucasianas, poderosas, conservadoras e geralmente homens. Ao me ater às minhas visões de certo e errado, classifico esses senadores executivos, corporativos e editores-chefes como os caras maus, como parte do problema. Eles me tornam personagens em um filme perturbador, não seres humanos vivos que respiram. No romance Pedra do Rio, que transcorre na Alemanha nazista, a escritora Ursula Ege revela o sofrimento do outro de uma maneira surpreendente. A história é contada da perspectiva da corajosa Trude, que arrisca sua vida para esconder os judeus de sua aldeia. Trude é uma personagem perspicaz e cativante. Ela também é uma anã. À medida que a história se desenrola, começamos a ver pelos olhos de Trude a dor de um ser, o outro. Ela deseja que seus vizinhos e os habitantes da cidade a conheçam. Vejam além de seu corpo pequeno e desajeitado, e de seu rosto desmedidamente grande. Trude se identifica muito com aqueles que abriga, porque também sofre as ofensas faladas e não faladas que a levam a saber que não é bem-vindo.
agora na página de 222, no iniciozinho. Ler essa história foi um despertar surpreendente para mim. Eu me perguntei quantas pessoas a cada dia sou incapaz de enxergar, porque inconscientemente as classifico como os outros. Eu poderia facilmente ter vivido no vilarejo de Trude e ter virado minha cabeça, constrangida para não ter que olhar tão de perto aquela estranheza humana, quando a encontrasse na rua. Nossa capacidade de desviar o olhar da realidade e do sofrimento dos outros tem consequências terríveis. Por anos, boa parte do mundo deu as costas para o drama vivido pelos judeus na Alemanha nazista. Hoje em dia, talvez não conheçamos a realidade do imenso número de pessoas que morreram de AIDS, o horror de viver no Oriente Médio, no Afeganistão e nos muitos lugares devastados pela guerra e arruinados pela pobreza neste planeta. No verão de 91, durante um voo, conversei com uma mulher sentada ao meu lado. Ela contou que o filho era da Força Aérea e tinha voltado ileso da operação Tempestade no Deserto, a guerra contra o Iraque. Então ela se inclinou para mais perto de mim com um sorriso e falou suavemente: deu tudo certo. Apenas alguns dos nossos meninos morreram. Meu coração parou. Apenas alguns dos nossos meninos e os meninos, mulheres e crianças do Iraque. E os milhões que ainda morreriam por contaminantes radioativos ou de inanição e doenças durante o embargo econômico após guerra. Nossos meninos. Uma vez que alguém é um outro irreal, perdemos de vista suas dores. Isso acontece porque não os sentimos como seres sensíveis. E além disso, além de ignorá-los, podemos lhes causar dor sem remorsos. Não ver que os outros são reais leva um pai a repudiar o filho gay. Casais divorciados a usar as crianças como armas. Todo o enorme sofrimento da violência e da guerra vem da nossa incapacidade básica de ver que os outros são reais. Nossa reação imediata de atração ou aversão, interesse ou negligência, faz parte da nossa programação biológica para a sobrevivência. O aspecto de uma pessoa, como ela fala ou cheira, nos alerta para reconhecer se ela é ou não da nossa tribo. Quando estamos presos nesse transe biológico, só conseguimos de interpretar os comportamentos e opiniões como sinais de amigo ou inimigo. Embora esse condicionamento evolucionário para perceber diferença seja poderoso. Também somos capazes de afrouxar nossa armadura. Podemos ampliar nossa noção de tribo. Trata-se de uma experiência de aceitação radical, que está no centro do caminho do Bodhisattva. Podemos aprender a ver nossa vulnerabilidade compartilhada e perceber nosso pertencimento com todos os seres. Alguém gostaria de trazer alguma percepção? Aline, eu gostaria de... semana passada, a gente falou muito do acolhimento, né? Do nosso acolhimento. Aí teve até exemplos maravilhosos que as meninas citaram. E aí eu fiquei pensando, assim, como é eu me acolhendo, né?
Então, eu tô com uma dor no braço, assim, que incomoda muito e tal, né? Aí eu fui caminhar com as minhas cachorras, né? Então, para não pôr ela no braço, eu amarro o cinto na cintura e vou. Aí a menorzinha começou a parar, sabe? Aí eu fiquei irritada, né? Porque eu falei, Flor, que isso? Fica parando e tal, né? Aí na hora que eu parei, assim, veio uma voz amorosa, tipo assim, Célia, você está com dor, e tudo bem você tá com dor, mas você não precisa passar para o outro. Porque, normalmente, vamos supor, é um aprendizado nosso, tipo assim, eu lembro quando eu era casada e eu vivia, estava mal no casamento, então eu passava todo aquele sofrimento para as filhas, com irritações, com nervosismo, todo esse processo, né? Então, esse acolhimento amoroso foi tão gostoso para mim que eu falei, é verdade, né? Então, eu até já falei do sargento, né? Então, eu falei, nossa, que bom que eu não tô esse sargento, né? E hoje ela está falando aqui do acolhimento, de se colocar no lugar do outro, igual a história dos nossos meninos, né? Então, eu fico pensando assim, ó, se a gente não ter esse aprendizado de se autoacolhermos, de ser amorosos com nós, que eu vejo que é primário mesmo, eu não vou aprender esse outro caminho igual ela falou, mas como e os nossos meninos, mas e as mulheres? Então, se eu não sou amorosa comigo, eu não consigo ter esse olhar mais amplo, mais amoroso, sabe? E eu estava ouvindo uma palestra essa semana que fala muito sobre isso. Cuide de você e você estará cuidando de quem convive com você. Cuide de você e você estará cuidando de quem trabalha com você. Cuide de você e você, sabe? Então, primeiro ter essa amorosidade com a gente, para a gente conseguir ser amorosa e ter esse olhar mais amplo. Tá? Então, isso daqui eu acho que é um chamado para todos nós, né? Aqui essa última frase, podemos aprender a ver a nossa vulnerabilidade compartilhada e perceber nosso pertencimento com todos os seres, né? Então, enquanto eu não aceito essa minha vulnerabilidade, essa forma, sem julgamento, né? Eu acho que aí eu vou aprender a ter esse olhar, esse pertencimento, né, ao todo. Não sei se faz sentido para vocês. Porque é como se é o processo da compaixão, né? A humanidade compartilhada, né? Se eu não me reconheço também como ser, não tem como eu reconhecer o outro, né? E aqui especificamente ela está trazendo da dor, né, e do sofrimento, mas até da importância, né, da vulnerabilidade, né, que também foi falado. É como se fossem seres isolados. E por quê? Por causa da inconsciência, né? Quanto mais inconsciente, eu não percebo que eu sinto, eu não percebo o que o outro está falando. Eu só tô presente ali, né? Tipo, de corpo presente, né? Mas não com os sentidos conectados com aquilo que está trazendo, né? Eu acho que faz sentido, sim, para mim, né? Não sei se vocês também, né, têm essa percepção, se querem trazer mais alguma coisa. Até nos convívios, né, assim,
das coisas que as pessoas falam, né? Quando tu está tão imersa no teu sofrimento, no sentido de como se tu só olhasse o sofrimento, né? Eu digo assim, de uma forma mais ampla. Tu também não reconhece que é possível outra coisa. E até quando as pessoas se aproximam, né, para falar algo, compartilhar algo, tu não escuta. E até pedidos de ajuda, de repente, né? Oi, tô aqui, tu pode contribuir comigo, né? Não era essa forma que vai ser falado, mas também tu não vai escutar, né? Para ser a contribuição também, né? Mas eu acho que é isso sim. Aline, eu estou falante hoje. Essa parte aqui também achei muito legal. Quando leio o jornal e assisto ao noticiário, regularmente deparo com a minha raiva e a minha antipatia por figuras públicas, sabe? Então, a gente sente tanto isso, né? E aqui ela fala uma coisa que eu até pus aqui na frente, por figuras públicas que são ricas, caucasianas, poderosas, conservadoras e geralmente homens. Então, aí mistura, né, essa figura de que o homem é mais isso, e aqui a luta da mulher de querer ser reconhecida, que está tudo aí, não tem nada resolvido, e essa coisa nos puxa, né? Traz essa raiva, e quando a gente vê, a gente está conectada com ela, né? Sim, ela traz aqui percepções que eu acho que são super comuns, né, no nosso dia a dia, né? Que a gente se reconhece aqui na fala dela, né? Por muitas vezes, né? Eu acho que é automático, principalmente por essa coisa do olhar para o outro, né? Tipo assim, o que ele tá. A gente até já conversou, né, Célia, sobre isso. Tipo, fulano não tem dinheiro, o que ele faz? Olha as roupas, né? Aí compra isso, essa roupa é caríssima de marca, né? E tipo, e aí tu entra naquela roda ali, né, do julgamento também, né? Não deixa de ser um julgamento do que o outro está escolhendo para si, porque é uma escolha dele, tá tudo bem, né? É o dinheiro dele. Mas a gente fica olhando dessa forma, né? Entrando aí na conversa, né, de vocês, é bem isso mesmo, a gente entra nisso, né, e acaba julgando, né, e como que a gente... É engraçado assim, a Célia estava falando, eu estava entendendo, mas aí nesse sentido de, quando ela disse, deu o exemplo, né, da TV, né, que normalmente eu penso isso, também, igual a ela. Eu também. E como é que a gente utiliza esse processo aí que a gente leu? Né? Eu não consigo, assim, de pensar em mim para me conectar com uma pessoa assim. Não sei se você está entendendo minha pergunta, né? Para vocês duas, para a Célia e para mim, ou para mais alguém aí, né? Eu não consigo, assim... Como que eu vou fazer esse processo quando eu penso isso, né? Porque é um julgamento, né? Ou mesmo como você deu o exemplo, né, Aline? Aquela pessoa vive falando que não tem dinheiro, que isso, e vai lá e compra coisa de marca, também tem a dó, né? Claro que tá assim, né? Mas é como você falou, a vida é dela, né? O problema é dela, né? Aí eu tenho que ser compassivo com a escolha dela? Então, né? Como é que é assim isso? Nossa, dá um parafuso na cabeça, né? Dá. Se ela quiser compartilhar uma Gucci com a gente, aí a gente fica compassiva, né? Eu percebo assim, né? Não sei se vocês compartilham da mesma forma. Mas quando a gente está julgando, ou está olhando, está comentando, enfim, algo do outro, é porque é uma dor nossa, Sim. né?
Se a gente está falando das coisas, vou dar esse exemplo das bolsas, das coisas de marca. Será que não é algo que está interno, escondido, que talvez fosse algo que também gostaria de fazer? Né? Ou talvez gostaria de ter aquele dinheiro? Então, às vezes, tipo, o olhar que a gente tem de julgamento, os comentários que a gente tem para o outro, é como se eles fossem os presentes, né? Tipo assim, algo para trazer consciência. O que está certo sobre isso daqui, né? E, ao mesmo tempo, a ideia é o quê? Tu tá julgando, tu tá te afastando. Tá te afastando de ti, porque eu não quero olhar. Não quero olhar o que tem aqui, né? O que isso diz sobre você, né? É. Pelo menos eu percebo dessa forma. Assim. Diz até uma coisa assim sobre mim mesmo, né? Eu conheço uma pessoa que é mais ou menos essa história, né? Não tem muita grana e vive viajando, né? E aquilo me dava uma raiva. E aí, no fim, eu olhando para mim, né? Falei, Guara, o que tem seu aí, né? No fim, eu cheguei à conclusão que era uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não faço porque eu que eu tenho a consciência que não dá para ficar viajando toda hora, ficar saindo toda hora, e eu vivo dessa forma, né? Mas mesmo assim dá parafuso na cabeça, porque você Dá. Dá mesmo. Né? Mesmo assim dá, porque você fala, bom, tá, tem coisa minha aí, mas também não tá certo. Porque às vezes você tem vontade de ter a bolsa, não pode, é uma coisa. Às vezes você até pode, mas não tem coragem. E você fala Também, assim, poxa, né? não dá para me ficar viajando, eu não Isso. tenho grana para isso, né? Como que a pessoa ousa E escolher como que investir vai, nisso? né? Bom, mas isso é problema dela, tá bom, é problema dela, mas como assim que vai? Tem que dar uma pausa, né, para refletir. Eu estou lendo um livro que diz assim que da gente se afastar, né? E uma técnica boa, uma forma boa, né, da gente se afastar seria usar o pronome, não o pronome eu, né? Quando a gente falar em relação àquilo, você diz assim, no meu caso, né? Mas, Iguara, o que é que te incomoda aí, né? Então, isso foi comprovado lá, ele diz, pelo menos no livro, né, que foi comprovado cientificamente que dá um afastamento mental aqui do córtex, né? Uhum. Então, Pode falar, depois eu falo. E quando você se afasta, assim, da situação e você tem um olhar, assim, como para trás, né? Você consegue se distanciar e lidar melhor, né, com as vozes internas nossas, né, que a gente consegue se afastar, né, e eu tenho tentado fazer isso, mas mas dá os tilt, né, é muito... É interessante que você falou dessa técnica, porque também tem uma parte sua conversando com a outra. Sim, Que acho que também é super legal, né? Dá essas... Talvez você integra, né? Você se afastar, né, e olhar assim É interessantíssimo. É bem Achei interessante. muito bom esse capítulo. Parece que está falando da gente o tempo inteiro, É lógico. verdade. Você vai se identificando. Traz uma suavização, né? Esse olhar que vocês estão dizendo, de terceiro. Como se fosse uma terceira pessoa, né? Uhum. Neutralidade sobre aquilo dali, né? Uhum. Permite você falar, né? E até chama atenção, né? E até aquela primeira parte também da história da Kim, né? Nossa, conforme a Aline estava lendo, aquilo, nossa, serviu muito também, assim, para mim, né? Foi muito, assim, enquanto ela estava lendo, eu estava sentindo isso, né? E como a gente se sente pertencente mesmo, né? Acolhido, né? Quando você se conecta com
o sofrimento, com a dor do outro, né? Quando ele diz, tem alguém que você conhece que também passou vergonha, né? E aí parece que isso fala, nossa, mas dissolve, né? Não acontece só comigo, né? Você deixa de ser o centro, né? Muito bom, muito bom. É o nome do parágrafo, né? Estamos todos juntos nessa. Ai, Verdade, que benção. estamos todos juntos. Ai, ainda Me bem, né? belisca, sou Só eu que faço besteira, né? Verdade. Oi, Guara, mas você estava perguntando, quando ela fala que, quando leio o jornal, não sei o quê, ela coloca aqui, regularmente deparo com a minha raiva. Então, isso aí exige o quê? Atenção plena. Eu deparo, eu estou aqui, eu estou vendo essa raiva. Então, ela colocou algo que ela sentiu. Então, eu estou presente, eu estou sentindo isso, né? É verdade. E pelo jeito que foi falado na semana passada, pelo menos é o que está assim, eu estou pensando na minha cabeça. Aí veio, tipo assim, o que eu faço quando eu estou com raiva da pessoa que está comprando bolsa? Eu vejo a minha raiva, eu aceito a minha raiva e amorosamente eu me acolho. Entendeu? Eu acho que isso vai nos ajudar, né? Uhum. Quando eu falei da história lá do cachorrinho, que eu estava querendo quase que puxar ele, calma, Célia, você está com dor. Eu não tinha percebido, entendeu? Eu simplesmente estava agindo como eu sempre faço. Como se ele Tudo. tivesse que adivinhar que você não está dando conta. Isso, entendeu? Né? Mas é porque eu não estava ali na hora, eu estava irritada, mas não sabia por que era. Muitas vezes uma notícia irrita, alguém fala, irrita, nossa, não aguento isso, né? Então, mas a gente não percebe, a gente não depara com aquilo. É verdade, Célia, é o pulo do gato isso. É assim, aquela coisa de, pelo menos você falando assim, eu percebo, é que você querer passar, né, por cima dessa, por exemplo, no exemplo que eu dei, a minha indignação, a minha irritação, a minha raiva, porque a pessoa está viajando, né, sem ter dinheiro. Então, é falar, mas né, é isso, assim, como você fez lá com a cachorrinha, né? Mas, Guara, o que é essa irritação aí, essa raiva, né? Não é pular, né? Não posso ficar com raiva, imagina que coisa feia, a vida é dela, o problema é dela, né? É verdade. Acolher o seu momento, né? Acolher a minha raiva, né? E a sua raiva. Então tá. Isso mesmo. Então, ficamos na página 223, ampliando nossa tribo, vendo além das aparências. Ok? Ok. Vou até anotar aqui numa próxima, que eu quero compartilhar uma situação também, tipo isso, mas num outro que eu acho que cabe no livro inteiro. Uma situação também que eu fiquei indignada, assim, sabe? Será que isso é meu, é do outro? Né? Então, é interessante. Beijo, gente. Obrigada. Então tá, beijos. Até Beijo. Obrigada, Boa viu, noite. Célia, Aline? Obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo.